Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto de extensão Outra Visão. Ele propõe um diálogo entre universidade, prisões e o sistema de justiça. Para falar sobre esse assunto, recebemos o professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, o Rafael Godoy. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Borges. É um prazer estar aqui com você. Fico à disposição. Para começar, professor, quais os maiores desafios enfrentados na reintegração de pessoas privadas de liberdade à sociedade? Olha, Borges, a gente no nosso projeto de extensão Outra Visão, um projeto que foi criado pela professora Karina Biondi e que hoje eu tenho o privilégio e o desafio de coordenar, a gente tem o seguinte entendimento, né? De um lado, é preciso oferecer oportunidades educacionais para as pessoas privadas de liberdade. Essa aproximação da universidade é muito importante para apresentar a universidade para uma população que historicamente foi privada do acesso à educação de qualidade, né? E por outro lado, a gente entende também que é preciso desenvolver um trabalho de reeducação da sociedade, para a sociedade aprender a se relacionar e a se integrar com as pessoas que estão saindo dos espaços de privação de liberdade, né? Então a gente procura atuar nessas duas frentes. De um lado, aproximar a universidade do cárcere para oferecer oportunidades educacionais para essas pessoas que passaram por essa experiência e, por outro lado, fazer um trabalho junto à sociedade para mudar a mentalidade das pessoas e torná-las mais abertas a receber essas pessoas que passaram por lá. O senhor fala em educação para mudar a mentalidade dessas pessoas, mas não são escassos os comentários em relação às pessoas que são privadas de liberdade para quando deixar. Normalmente costumam dizer que entra de uma forma e sai muito pior. Como é que o senhor responde a esse questionamento? Pois é um desafio a gente trabalhar essa questão, porque tem todo esse discurso sobre a faculdade do crime, de como as pessoas se aprimoram, né, nas atividades ilegais dentro do cárcere. E no nosso entendimento, isso ocorre muito em decorrência da falta de outras expectativas, de outras experiências que são ofertadas lá dentro, né? Então, a gente na Universidade Estadual do Maranhão tem o entendimento de que é importante diversificar cada vez mais as oportunidades educacionais, né? E entendendo que a qualificação profissional, a reinserção das pessoas, né, que passaram pela prisão na sociedade, né, passa também pela diversificação das formações, né? Então, a gente, na Universidade Estadual do Maranhão, por exemplo, somos a primeira universidade do país a oferecer um curso presencial de serviço social dentro da Unidade Prisional Feminina de Pedrinhas, né? Nesse sentido de mostrar, né, para a sociedade brasileira e maranhense, né, de forma geral, que é importante diversificar as oportunidades e que as pessoas que estão lá privadas de liberdade, né, não estão fadadas a trabalhar com serviços, né, braçais e precários, mas que têm o que contribuir, né, e em diversas áreas, inclusive com acesso ao ensino superior, né? O senhor já deu caminhos aqui para o nosso próximo questionamento, mas pedi para o senhor falar de forma mais específica. O Outra Visão, ele atua nesse cenário, mas quais as atividades vocês costumam realizam? Nós atuamos em algumas frentes diversificadas. Tem a frente principal, que são as oficinas Outra Visão de escrita etnográfica, que nós entramos nas unidades de privação de liberdade, como a APAC aqui de Passo do Lumiar e a Unidade Prisional Feminina, né, de Pedrinhas também, né, onde a gente trabalha a escrita etnográfica junto com as pessoas privadas de liberdade, né? A ideia por trás disso, né, é uma inspiração numa corrente teórica que se chama Criminologia dos Condenados, né? E que parte do princípio de que as pessoas privadas de liberdade são verdadeiros especialistas, né, em sistema de justiça criminal. E a ideia é contribuir com essa aproximação, com esse diálogo com a universidade, para que esses saberes venham à tona e ajudem a gente a modificar, né, o nosso sistema de justiça no sentido de melhorar, né, o funcionamento, né, do nosso sistema de justiça, promovendo os direitos humanos e uma sociedade mais justa, né? Então, a oficina de escrita etnográfica é o nosso, digamos assim, carro-chefe. Mas a gente atua também, como eu disse, junto à universidade. Então a gente oferece oficinas de formação de facilitadores dentro da Universidade Estadual do Maranhão para os alunos e comunidade, né?
e docentes, e servidores, e comunidade dos arredores, né, com a intenção de trabalhar as questões do cárcere e os desafios e compartilhar, né, os conhecimentos que são produzidos lá dentro do sistema prisional. E, além disso, a gente também experimenta outras formas de inserção. Tivemos, no ano passado, uma atuação junto aos escritórios sociais do Maranhão, né? E ano que vem nós vamos experimentar atuação junto em escolas públicas para trabalhar a questão da privação de liberdade, dos direitos humanos, né? Nessa etapa da formação que parece bem importante, estratégica para esse desafio de mudança das mentalidades, né? Ainda, professor, sobre a oficina de escrita etnográfica, para quem nos ouve, nos assiste também nesse momento, pedir para você explicar melhor o que seria essa escrita etnográfica e também o que foi possível observar a partir da realização dessa atividade. A escrita etnográfica é uma técnica proveniente da antropologia, né? E ela tem como característica principal a descrição. É um conhecimento que se produz a partir da descrição minuciosa e detalhada, né, de determinados arranjos culturais, de determinados espaços, de determinadas práticas, né? E isso se aplica para grupos indígenas, comunidades tradicionais e também para as instituições, né, da sociedade de maneira geral, né? Então, prisões, escolas, hospitais podem ser etnografadas, né? E partindo da concepção de que as pessoas que vivem essas experiências têm um conhecimento profundo sobre essas instituições, o nosso incentivo, né, auxiliá-las a produzir essas descrições e essas interpretações desses espaços, né, para ampliar a nossa compreensão sobre essa realidade. Então, na prática, a gente junta alunos da UEMA e professores, né, junto com os alunos privados de liberdade ou alunas privadas de liberdade, e desse encontro, né, a gente pede para eles contarem como é determinado aspecto, ou a educação, ou o saneamento dentro do sistema, por exemplo, foram temas que a gente trabalhou recentemente. E para aqueles que têm dificuldade com o registro escrito, os nossos alunos auxiliam, né, a transpor o discurso oral para a forma escrita, e outros mais com o sentido da troca de ideias, da aproximação, do diálogo, promover, né, incentivar essa troca e esse registro, né, sobre essa realidade e a compreensão que eles têm dela. E o efeito prático, qual seria? É possível falar nesse efeito? A gente percebe, é difícil mensurar, né? Mas a gente percebe impactos importantes, né? Temos percebido impactos importantes dessa experiência, tanto no âmbito da universidade, onde a pauta, né, que é muito estigmatizada, né, das pessoas criminalizadas e privadas de liberdade, vem ganhando maior penetração e vem ganhando maior aceitação, né, nas rodas de conversa dos estudantes e professores e pesquisadores da universidade. E no sistema prisional também a gente vem entendendo que essa aproximação da universidade vem rendendo frutos, né? Esse projeto ProPPL, né? O projeto de graduação presencial é um fruto interessante que a gente atribui, né, a esse processo de aproximação que Outro Visão inaugura, né? Mas também a gente tem outras iniciativas que vêm mostrando como essa aproximação é produtiva. Por exemplo, eu coordeno agora um novo programa de pós-graduação na Estadual do Maranhão, que é o programa de pós-graduação em estudos criminológicos. Nós fomos o primeiro programa de pós-graduação a estabelecer no seu regimento e nos seus editais de recrutamento uma reserva de vaga para pessoas egressas do sistema prisional, né? E a partir da aproximação do Outra Visão e da experiência, né, de aproximação da Universidade e Cárcere que Outra Visão promove, a gente vê no programa de pós-graduação pessoas aptas e preparadas e interessadas em participar desse universo acadêmico, né? Então essas coisas elas entram em uma sinergia interessante. A gente vê, ainda que seja em termos numéricos uma coisa muito incipiente, mas em termos qualitativos é uma mudança significativa de paradigma que a gente está promovendo aqui no Maranhão.
Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com o professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UEMA, o Rafael Godoy. Ele fala com a gente sobre o projeto de extensão Outra Visão. Agora, professor, uma das atividades desenvolvidas são as oficinas com servidores dos escritórios sociais do Maranhão. Qual o conteúdo ministrado nessas oficinas? Como é que elas podem contribuir ou contribuem para a capacitação desses profissionais? Como eu mencionei, essas oficinas foram uma experiência muito interessante para o nosso coletivo, né? Ela decorreu de uma interlocução com a unidade de monitoramento e fiscalização do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, que está muito engajado no processo de implantação dos escritórios sociais. Os escritórios sociais são uma política induzida pelo Conselho Nacional de Justiça recente, transformadora, que vem pautar a questão da egressão do sistema prisional e da ampliação das oportunidades das pessoas nesse processo de reintegração, né? E já são diversos municípios que contam com os escritórios sociais, e a partir da nossa interlocução com a unidade de monitoramento e fiscalização, a gente foi percebendo que era importante um trabalho de qualificação desses profissionais, né, que atuam nos escritórios sociais, né, um processo de familiarização com a realidade do sistema prisional brasileiro, né, em diversos municípios, muitos escritórios sociais, né, recrutando profissionais para atuação que não tinham experiência na área, e foi a partir desse diagnóstico que surgiu a demanda e a nossa intenção de promover uma oficina de formação em realidade prisional brasileira, né? Então, o conteúdo ministrado, né, foi, por um lado, né, compartilhar um pouco do repertório teórico e analítico, né, e dos dados empíricos que a gente tem acumulado no campo dos estudos prisionais no Brasil, mas, por outro lado, também trazer, né, e abrir espaço para o diálogo, para que os profissionais dos escritórios sociais trouxessem as suas demandas, as suas dificuldades e as suas dúvidas, e a gente, a partir desse encontro, dessa conversa, produzir conhecimento coletivamente sobre alternativas, desafios, né? Então, foi um pouco nesse sentido que a gente propôs essa primeira rodada de diálogo com os escritórios sociais, que abarcou diversos escritórios do estado todo e que por isso foi, nesse primeiro momento, realizado de forma online, né, de forma remota. Mas a gente tem a intenção de, numas próximas rodadas, né, fazer isso presencialmente e atingir os municípios, né, em loco mesmo. Professor, esse projeto ele tem parcerias com universidades internacionais, não é isso? Quais os efeitos dessa troca de essas experiências? O projeto Outra Visão, ele é decorrente de uma interlocução internacional, né? Quando criado pela professora Karina Biondi, ainda em 2019, né, ele decorre muito de uma troca de experiências com o professor Sacha Dark, da Universidade de Westminster, no Reino Unido, né? O Sacha Dark é um dos entusiastas, um dos articuladores desse movimento teórico da criminologia, né, que se chama Criminologia dos Condenados, e que entende como esse conhecimento produzido, né, pelas pessoas que protagonizaram a experiência da privação de liberdade, como ele é importante para o nosso entendimento sobre o sistema de justiça e para o aprimoramento do sistema de justiça. Então, a partir desse diálogo com os projetos de criminologia dos condenados que estavam em curso no Reino Unido, né, e dessa aproximação entre a professora Karina e o professor Sacha, né, que começa as primeiras movimentações do projeto Outra Visão. A partir desse diálogo, um outro diálogo que foi muito importante para definir a marca do projeto foi o diálogo com uma professora da Universidade da Cidade de Nova York, nos Estados Unidos, a Bas Dransiger, que é uma articuladora do Incarceration Nations, que é uma organização internacional que procura promover o acesso das pessoas privadas de liberdade ao ensino superior, em particular, né? Isso também foi uma marca, uma aproximação que marcou profundamente, né, o nosso projeto, e que, portanto, nos permite também, né, estar em articulação com experiências que estão
em curso de diálogo entre universidade e cárcere em diversos lugares do mundo, né? Como na África do Sul, como no México, na Argentina, tem uma experiência muito interessante, né? E para além disso, mais recentemente, a gente vem nos aproximando também, né, de iniciativas na Universidade de San Diego, né, com o apoio da FAPEMA, né? A gente teve todo um ciclo de projeto para aprofundar a nossa interlocução internacional, né, para nos integrarmos de uma maneira mais orgânica a essa rede internacional que vem promovendo essa transformação em escala global do entendimento das relações entre universidade e cárcere e do entendimento da importância da universidade, né, para a transformação desse cenário de encarceramento massivo que a gente vem enfrentando no mundo contemporâneo. Eu finalizo falando sobre a educomunicação em Paulo Freire, ele que é um dos aportes aqui dos seus estudos, das suas investigações, o diálogo como peça-chave do ato educativo. De que maneira que o diálogo entre universidade, prisões e sistema de justiça ele pode ser positivo para o cenário do encarceramento aqui no Maranhão, aqui no estado? O Paulo Freire é uma das nossas principais inspirações, né, principiológicas e metodológicas, né? A gente entende como ele que o conhecimento se produz a partir do encontro e da troca, e ele nos ajuda a conceber o nosso projeto de extensão de uma maneira que também visa, digamos assim, descolonizar a extensão universitária, no sentido que tradicionalmente, né, se pensava, né, no tripé organizador da universidade entre pesquisa, ensino e extensão, como a universidade, o lugar da pesquisa e da produção do conhecimento, e a extensão como aquela prática que permite, né, obviamente, estender ou levar o conhecimento que é produzido da universidade para fora. O nosso entendimento, né, ao promover o diálogo e o encontro entre universidade, cárcere e sistema de justiça, digamos assim, transformar essa correlação entre pesquisa e extensão e pensar a extensão como um expediente de produção de conhecimento, portanto, borrando as fronteiras entre pesquisa e extensão, né, e entendendo que o conhecimento se produz também fora da universidade e do encontro da universidade com outros setores da sociedade, né? Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Rafael Godoy. Ele conversou com a gente sobre o projeto de extensão Outra Visão, projeto com apoio e com fomento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer, fico sempre à disposição. Até o próximo programa.